Entrevista. Hoje conosco aqui no Jornal da Band, o deputado estadual Raul Marcelo do PSOL. Aliás, Raul Marcelo já foi deputado por 2 mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo, 2007 a 2011, 2015 e 2019, e retornou no início do mês, na verdade, né? Em virtude da sua parceira, companheira de partido, a Mônica Sanches, da cidade de Itu, pediu um afastamento de 4 meses, trata de um problema de saúde. Então o Raul, primeiro suplente, está de volta à Assembleia em São Paulo. Raul, muito obrigado pela sua presença conosco mais uma vez aqui no Jornal da Band, embora seja, pelo menos nesse primeiro momento, um mandato aí de 4 meses, mas enfim, sua expectativa de trabalho nesses próximos meses. Um abraço aqui, um especial a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham pelas mídias sociais. Quero dizer que estou muito feliz aqui na Band, né? Está um estúdio novo, estou visitando hoje, parabéns mesmo, ficou muito bonito, né? É uma satisfação poder estar aqui com vocês, jornalistas que a gente conhece já há muitos anos. É uma situação extemporânea, né, que eu não imaginava que acontecesse, mas enfim, existe a suplência para esses momentos, inclusive. A situação da saúde da Mônica é uma situação grave, né, inclusive passou recentemente até por uma cirurgia. A licença dela é de 4 meses, a expectativa é que ela se recupere quanto antes. Durante esse período já estou na Assembleia para poder encaminhar as demandas da região, até porque eu já estive lá 8 anos, conheço bem o funcionamento da casa, e a ideia é fazer valer cada minuto que eu estiver lá, cada hora, cada dia, a representação de Sorocaba e região. Estou vindo aqui agora, acabei de sair da Santa Casa, fui lá ver, inclusive está terminando a reforma do telhado, né? Todo o telhado nós conseguimos R$1,5 milhão. Quando eu fui deputado no outro mandato, e a obra agora está concluindo, então um telhado novinho. A Santa Casa, para quem não sabe, ela é o nosso hospital, é a referência em Sorocaba, inclusive no Covid, está se tornando uma referência também no enfrentamento do câncer. Tem uma gestão hoje que é exemplar com o Padre Flávio, que é uma pessoa, inclusive, que é respeitada por todos os matizes ideológicos, todos os partidos. E fui lá assumir compromisso porque nesses próximos 3 meses nós vamos discutir na Assembleia o orçamento do Estado. Então fui lá para ver se tem novos projetos para que a gente possa levar para a Assembleia para discussão. Então é um período importante que nós vamos estar na Assembleia na qualidade de suplente, mas para poder debater o orçamento do Estado. Quero ver se a gente consegue levar as demandas da região. Agora, Raul, nas últimas eleições para deputado, você concorreu à eleição à Prefeitura de Sorocaba nas últimas eleições, mas a gente teve um fenômeno diferente, né? Em alguns estados, em algumas situações, que era um mandato coletivo. E esse mandato da Mônica Sanches é um mandato coletivo, né? Isso muda para você de alguma forma ou não? Olha, eu assumi o compromisso porque de fato é uma coisa inovadora essa, não está regulamentado pela legislação, e nem pela Justiça Eleitoral os mandatos coletivos. Então, o que eu assumi o compromisso com o partido em São Paulo, que eu ia manter os chamados codeputados. Então, eu mantive todos os codeputados como que eles são assessores, né? E eu mantive praticamente a equipe da Mônica completa, não é? Assumi esse compromisso. Teve um codeputado que não aceitou, ele acha que a legislação eleitoral não está correta, que ele acha que tem que ser um suplente de outro partido, ou da própria da bancada mesmo ali. Mas a suplência é do PSOL, porque quem foi para a urna, o nome que foi para a urna é a Mônica Sanches, né? E ela é filiada ao PSOL. Então a suplência é do PSOL. Nós vamos manter toda a equipe dela, porque é um período curto. Se ela precisar de um afastamento maior, aí ela vai ter que deixar o mandato. Aí é uma situação que se inverte completamente. Eu vou conversar com eles novamente. Mas o acordo que eu tenho até o momento, que eu acertei com o partido, é de manter todo mundo lá. Isso vai limitar um pouco o meu trabalho, é verdade, mas o fato de eu ter ficado na Assembleia já há 8 anos, ter sido vereador, eu tenho escritório de advocacia e isso me dá condições, inclusive, de acompanhar as questões políticas também, né? A gente tem feito aí uma fiscalização forte em relação à Prefeitura Municipal. Então, mesmo com poucas pessoas me assessorando, eu consigo desenvolver um trabalho parlamentar na qualidade que eu espero que o Estado de São Paulo espera também. Então, eu acho que dá para tocar. E cada codeputado tem uma agenda, a gente tem codeputados de outros partidos lá. É uma situação diferente, eu nunca vivenciei, mas respeito porque é um trabalho inovador que a Mônica vinha fazendo. Em respeito a ela, eu vou manter a equipe. Agora, Raul, você citou aí o trabalho de fiscalização ao Poder Público Municipal, à Prefeitura, principalmente em Sorocaba. Você esteve muito próximo de se tornar prefeito.
Queria que você façasse uma visão geral do Raul Marcelo, cidadão que mora em Sorocaba, você paga os seus impostos em Sorocaba, mora em Sorocaba. Aquilo que você vem acompanhando, são praticamente aí 8 meses de mandato do atual prefeito Rodrigo Manga, algumas situações da cidade, alguns temas polêmicos, enfim. Sua avaliação, será que você consegue fazer uma avaliação de tudo que você está assistindo na cidade de Sorocaba, politicamente falando, e aquilo que você entende que as demandas solicitadas pelo cidadão de Sorocaba, se elas estão sendo atendidas? Primeiro que o papel da oposição ele é fundamental numa democracia. Tanto é que na Inglaterra eles fazem eleição para o executivo, depois o legislativo, e aquele que perde o executivo pode disputar o legislativo para poder montar o que eles chamam lá de Shadow Cabinet, né, que é o gabinete das sombras, para fazer a fiscalização. A gente não tem esse instituto no Brasil, então geralmente quem perde as eleições tem muita dificuldade para acompanhar e fazer a fiscalização. Mas eu não tem acesso, né? Às vezes você não tem acesso, fica com muita dificuldade. Eu fiz um combinado com os meus sócios lá no escritório de ter algumas horas, em alguns dias da semana, que eu posso me dedicar a acompanhar os contratos da prefeitura. Então eu tenho feito isso, né? Eu sou autor de 4 representações e uma ação contra o Manga ao longo desse período que ele está na prefeitura. E você me pergunta qual que é o balanço que eu faço. Eu acho que a principal questão no Brasil hoje é a Covid ainda, porque tudo que está acontecendo no Brasil em matéria de desemprego, os 15 milhões que ainda procuram emprego e não estão encontrando, os 19 milhões que estão em situação de fome, essas cenas que nós estamos vendo na imprensa de pessoas fazendo fila no açougue para pegar osso, é uma coisa que parte o coração. Saber que o Brasil exporta carne, um grande exportador de carne, a população aqui passando fome. A situação também de falta de investimento público, ou seja, o Brasil enfrenta um problema grave de crise, e uma das pontas dele, uma parte também é governança, mas uma parte importante é a pandemia que não foi enfrentada adequadamente. E nisso, infelizmente, o governo Manga pecou bastante em Sorocaba nesse primeiro ano. Só para o ouvinte ter uma ideia, durante o governo Jaqueline, quando apareceu a pandemia, nós tivemos 566 mortos durante o ano inteiro. Foi o ano passado. Depois que o Manga assumiu, nós estamos caminhando já para quase 3 mil mortos em Sorocaba. Então, assim, não é pouca coisa. Por quê? Porque eles optaram por um tratamento, o famoso kit Covid, que nós já sabemos e já se sabe mundialmente há muito tempo que não tem eficácia, né? O que tem eficácia é a vacina, isolamento social e por aí vai. Então a prefeitura chegou até a fazer um estudo que foi questionado nacionalmente para tentar validar o uso da cloroquina em Sorocaba. Eu questionei isso até no Ministério Público Federal. Então eu acho que pecou nessa agenda, que é a agenda fundamental, porque nós estamos falando da vida das pessoas, e quem está me ouvindo aqui, conhece algum parente, não tem como trazer de volta, não tem nem como mensurar quanto vale a vida de um ente querido que se foi por conta da pandemia. Então, acho que esse é um primeiro ponto do balanço. Segundo, em relação aos contratos da prefeitura, e eu tenho acompanhado isso, eu quero dizer aqui para o ouvinte que 2 contratos aqui me chamaram muito a atenção e eu levei, inclusive, aos órgãos competentes. Um foi o novo contrato da merenda. A merenda em Sorocaba, nós temos 3 lotes. O lote 3 e o lote 1, quem executa é a PEC Food, que é um contrato de 34 milhões de reais por ano, foi esse o último pagamento que foi feito ano passado, e o lote 2, quem executava era a AEX Alimenta. Em fevereiro, o Manga trocou a empresa AEX Alimenta, chamou a RC Nutri, e vai pagar por ano 10 milhões e meio de reais a mais. Eu imaginei que nós íamos ter uma melhora substancial na qualidade da merenda, e fiquei abismado ao ver essa semana aqui fotos de feijão estragado sendo entregue nas escolas em Sorocaba. Então, isso eu entreguei para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas, porque tem verba federal. Não foi com uma licitação, viu? Foi um contrato emergencial com o argumento de que as aulas retornariam em março. E nós sabemos que as aulas não retornaram em março, as aulas estão retornando agora, o que daria para a prefeitura fazer tranquilamente durante esse tempo uma licitação correta para que a gente pudesse ter uma empresa entrando aqui, executando o serviço. E outro ponto que eu acompanhei também, isso mesmo sem ser deputado, como advogado, que as pessoas falam, mas como é que se acompanha? É que eu gosto, entendeu? Eu leio jornal em Sorocaba, meu pai fazia eu comprar jornal na banca quando eu tinha 12 anos de idade, eu escuto as rádios também. É que a gente gosta de acompanhar, independente de ter mandato ou não, sempre vou acompanhar. O outro foi a privatização da UBS do São Guilherme. Eles colocaram uma empresa lá de Ribeirão Preto, que funciona numa sede com mais 6 empresas. Uma coisa muito esquisita essa, um contrato aí de 25 milhões de reais, que inicialmente era um contrato de 4, foi alterado em 24 horas, através de um edital também pela prefeitura, depois que a empresa se consagrou campeã, a empresa chamada Abrades, e essa empresa teria que prestar os serviços, eram 40 leitos de enfermagem e 20 leitos de UTI, que na verdade não é UTI, é ventilação pulmonar, para a pessoa que está com problema respiratório. E aí eu peguei o contrato dessa empresa e fui comparar com o que nós temos em Sorocaba, com as outras empresas e com a Santa Casa, que é o exemplo maior da cidade, né? Porque ali você tem uma gestão de fato proba.
A Santa Casa cobra por 24 horas um leito de UTI R$ 2.400. Vocês sabem quanto que a Abrades está cobrando lá no São Guilherme? 4.500. Então, assim, são coisas muito esquisitas e eu também encaminhei ao Ministério Público. Então, qual é o balanço que eu faço? Eu acho Inclusive, que tem o próprio vereador da Câmara Municipal, acho que o vereador Péricles também fez uma fez. denúncia nesse sentido. Aliás, sugeri a ele em uma entrevista recente que propusesse uma CPI lá, porque eu acho que a Câmara tem que investigar uma situação dessa. Se você tem a Santa Casa num leito de UTI cobrando 2.400, por que um leito de suporte ventilatório custa 4.500? Se o leito de UTI é muito mais complexo, porque o suporte ventilatório só tem o respirador. A UTI não, tem muito mais estrutura, entendeu? Inclusive mais profissionais. Então, eu fiz a sugestão que eu acho, se eu fosse vereador, teria entrado com o pedido de CPI para investigar, mas enfim, os órgãos competentes estão analisando também. Então, são questões que eu estou acompanhando e preocupado, né? Porque essa parte do dinheiro público, o dinheiro da saúde é um dinheiro sagrado e tem que ser bem empregado. Então nós estamos acompanhando o governo Mangue e a expectativa como sorocabano, e falando como morador aqui, eu tenho 3 filhos aqui, vão crescer em Sorocaba, a expectativa nossa é que a cidade ande para frente, né? Que a gente já perdeu muito tempo em Sorocaba com a cidade, infelizmente, andando para trás em vários aspectos. A gente precisa ter uma agenda forte de consolidação da região metropolitana, não é? Nós precisamos repactuar o SUS em Sorocaba, a gente tem as micro-regiões que infelizmente não tem estrutura nenhuma, nem de atenção básica, e mandam todas as pessoas aqui para Sorocaba. Isso acaba pressionando muito o nosso sistema de saúde. Então é preciso pactuar com o Ibiúna, é preciso pactuar com São Roque, tem que pactuar melhor com Itu, com Itapetininga, definir o seu papel. Né? Nós precisamos urgentemente, eu já pedi uma reunião na Sabesp, foi a primeira coisa que eu fiz, viu? Questão de Itupararanga, que é o nosso reservatório de água. Nós estamos vivendo agora uma seca grande no país e já entramos no volume morto aqui em Sorocaba, nós estamos já nos 30%. E quando você entra no volume morto, nós podemos empurrar essa conta para a população. Então, acho, inclusive, que o SAI já deveria ter lançado algumas medidas emergenciais para tratar desse tema e fontes alternativas de água em Sorocaba, para que a gente não empurre depois a conta para o consumidor sorocabano. Então, são questões aí que nós vamos acompanhar. Inclusive, estou acertando com os técnicos e o pessoal do Comitê de Bacias aqui uma visita, porque tem vários municípios. Você vai perguntar, mas Raul, qual que é a questão estadual aí? É que nem todo município tem autarquia municipal, tem muitos que ainda é Sabesp. Uhum. E aí a Sabesp é governo do estado. E muitos municípios que são Sabesp, por exemplo, um caso é Ibiúna, não tem tratamento de esgoto, eles jogam todo o esgoto na Itupararanga. Então, quando o volume baixa, a quantidade de esgoto é a mesma que era anteriormente, só que o volume da água está menor, ou o esgoto ele fica mais saliente, né? Ele fica mais preponderante na água, o que encarece demais o tratamento aqui na estação. Então, são agendas aí que nós vamos abrir. Que é de interesse da população e é também de responsabilidade do governo de São Paulo. Então, assim, o balanço do governo Mangueira, nós vamos seguir acompanhando e eu acho que está falhando muito na questão do enfrentamento da Covid. E chegou a acontecer chegou a ser marcada alguma data para essa reunião com o Benedito Braga, que é presidente da Sabesp, e o senhor chegou a conversar com ele? Não, ainda não. Faz 2 dias que eu pedi a reunião. Eu tomei posse na Assembleia, né? Tenho que resolver essa questão do mandato, que é um mandato que funciona de forma diferente, né? E aí eu já encaminhei os pedidos já. Saindo aqui eu informo vocês que eu acho que é bacana a imprensa poder acompanhar essa reunião, que vai ser uma reunião, já vou tentando aqui, bem dura, porque é inadmissível que a gente tenha aí municípios ainda sem tratamento de esgoto. Porque quando eu era deputado no outro mandato, a Sabesp, em uma audiência pública na Assembleia, disse o seguinte, os municípios do limite da Grande São Paulo, eles estão no final da fila para o investimento em tratamento de esgoto. E aí pegou a gente, porque a gente fica na franja da Grande São Paulo, né? Ibiúna na franja da Grande São Paulo. E isso não pode acontecer, porque a bacia aqui da Itupararanga, ela é vital para nós todos, né? Então, uma situação que precisa ser invertida. Para a gente tentar abordar alguns outros temas aqui, está com o horário quase que estourado. Tá. Claro que ontem, chamou muito a atenção, foi o fato do governador João Dória ter afastado o coronel Alexander Lacerda, que era o comandante do 7º Batalhão aqui da cidade de Sorocaba, em função dos suas postagens, redes sociais, enfim, o ato do 7 de setembro. Hoje nós estamos vivendo um momento político que você entende está diferente do ano passado, 2018, nas eleições, quer dizer, a coisa está polarizando ainda mais, porque quando o governador convoca os outros governadores para falar a respeito de infiltração de policiais militares nos estados, enfim, é um assunto que leva ainda uma preocupação maior daquilo que estava se debatendo há 2 anos atrás. A temperatura política no Brasil, infelizmente, está subindo, né? Os romanos falavam que o exército não podia cruzar o Rio Bicão, é um córrego que tem em torno de Roma, né? Por quê? Porque, de fato, quando você, no debate político, você coloca a arma, você desequilibra a discussão, entendeu? Então, por isso que quem anda armado tem algumas restrições em relação às suas liberdades políticas.
né? As questões das forças, sobretudo os da ativa. Né? Você tem uma série de limitações. Infelizmente, o governo de São Paulo demorou muito para exercer essas limitações nas redes sociais. Então, a gente vê situações como essa, uma pessoa que é responsável por 5.000 pessoas, é o tamanho do batalhão aqui, com mais de 400 postagens, segundo o jornal Estado de São Paulo, questionando o STF, falando que tem que prender ministro do STF, dizendo que tem que e a esquerda que tem que ser varrida do país, entendeu? Com declarações assim que nem no tempo da ditadura militar você ouvia um negócio desse, né? Uma sandice isso. 30% da população é de esquerda, como é que vai tirar as pessoas de Esse esquerda do tipo de país? declaração, Raul, seria um enfoque partidário. Esse tipo de declaração não é democrático. Não, esse tipo de declaração, eu sou governador, ele tinha sido demitido, entendeu? Porque ele está em casa com a família recebendo o salário dele e fazer um atentado contra o Estado Democrático de Direito, né? Porque o que é as conquistas que nós temos hoje? É a liberdade democrática, entendeu? Os direitos políticos foi uma luta para reconquistar no país. A gente já teve uns períodos no Brasil assim, que se eu fizesse uma entrevista como essa aqui, eu saía algemado daqui, entendeu? Não podia criticar o governo, né? E aí eles falam, inclusive, que estão falando em nome da liberdade, né? Nós estamos aqui, muita gente está fazendo propaganda para ir no 7 de setembro em nome da liberdade para proibir que o povo possa criticar o governo deles. Então, assim, que é um governo que eles apoiam, uma coisa até meio contraditória essa. Preocupado com o momento político do Brasil, estou preocupado porque, infelizmente, eu acho que uma parte, não toda, porque eu conheço muita gente, sobretudo da Marinha aqui, né, tenho parentes que seguiram carreira dentro das Forças Armadas, uma parte das Forças Armadas resolveu entregar a questão da corporação e da instituição para poder ganhar um cargo no governo. E estão dispostos, inclusive, a sujar a farda em defesa do governo. Não é? E é um erro isso, que você não pode misturar as coisas. Por exemplo, eu sou de uma corporação que é de profissional liberal da advocacia. Eu não posso ficar tentando contra os profissionais da advocacia. Um juiz não pode, em nome da defesa de um governo, ficar tentando contra a sua instituição. E eles usam sistematicamente o nome das Forças Armadas, né? Querem inclusive usar o cunha de general, coronel, comandante, quando na verdade são políticos, pagos com o dinheiro do povo e que tem que prestar conta. O Pazuello é ministro da Saúde, ele não é general. Ele sentou lá, não entregou oxigênio em Manaus, vai ter que responder. Então não assume o cargo, entendeu? Não queira misturar as estações, porque as Forças Armadas no Brasil custam 100 bilhões de reais por ano, pensão 100%, não é à toa que a atriz aí, Maite Proença, num caso, que é para receber a pensão do pai o resto da vida, está cheio disso, e já existe, vamos dizer assim, um custo para a sociedade, para manter o Brasil, nunca entrou em guerra com ninguém. Aliás, eu acho que o próximo Congresso Nacional tem que pôr um pente fino em cima, porque não tem justificativa a gente manter um custo desse, uma estrutura desse tamanho para um país que nunca entrou em guerra e não tem risco nenhum aqui na vizinhança. Você teme um confronto armado da população? Oi? Não temo. Eu não Você acho não que não vai isso? às vias de fato. Não, tem muita bravata do Bolsonaro. Eu só acho que o crime é pesado porque você sabe que tem muito lunático aí que pode, de fato, levar um revólver lá na Paulista e dar um tiro em alguém lá, entendeu? Mas é coisa assim, na minha avaliação, questões esporádicas. Não é? Eu não vejo por quê. Por que vai dar um golpe se o Bolsonaro é governo? Ele só não tem o STF com ele, mas ele controla o Senado. Não é? E a Câmara, então, meu Deus do céu, tem 135 pedidos de impeachment lá, e o Lira sentou em cima de todos. Eu entrei recentemente com o mandado de segurança do STF por conta do direito de petição. O Lira, ele não diz nem que sim nem que não em relação aos pedidos de impeachment. Ele simplesmente põe na gaveta, ele não respeita nem o direito administrativo, porque ele é o responsável administrativo pela Câmara. Ele não pode arquivar e falar, ó, você que peticionou aqui, não, a repartição pública não é assim. Se você faz uma petição, você tem direito de ter uma resposta, nem que seja negativa. Entendeu? É assim que funciona numa república, né? E ele nem esse direito está respondendo. Então, assim, o Bolsonaro hoje exerce o controle. Ele tem a caneta na mão. Na verdade, o que ele está fazendo? Eu acho, minha avaliação, ele está fazendo como os tanques que desfilaram em Brasília recentemente fizeram. Aquela cortina de fumaça que parecia a campanha da dengue, você entendeu? O que ele está jogando? Uma grande cortina na fumaça no Brasil, para que a população não discuta o que é essencial. O que é essencial nesse momento? O fato de que no país nós estamos caminhando para 600 mil mortos, sem contar as outras pessoas que morreram. Estive na Santa Casa hoje, porque os leitos de UTI ficaram lotados de Covid e muita gente morreu de outras doenças. Então não quer debater esse tema, não quer debater $1 por vacina. E tem a questão econômica também, né? Que a inflação então, está lá no teto. Um mar de denúncias de corrupção. Eu até acreditei, olha só, fui ingênuo, hein? Que o Bolsonaro, de fato, ele estava com medo de que tivesse um dispositivo comunista na vacina chinesa. No começo eu achei que era, né, que existia uma questão ideológica aí, jacaré e tal. E agora, com a CPI, nós vimos que eles não queriam contratar do laboratório, eles queriam contratar de uma terceirizada para poder montar esquema. Então, assim, o governo dele está carcomido, não tem uma agenda econômica, o desemprego no Brasil é recorde,
Nós estamos aí com 19 milhões de brasileiros passando fome. Eu passei com meus filhos, eu pego meus filhos na escola no final do dia, passei com meus filhos para comprar um lanche esses dias aqui, 3 meninos de pé descalço pedindo comida. Eu nunca tinha visto uma cena assim em Sorocaba, entendeu? É uma coisa, nós estamos numa degradação social no Brasil acelerada. Gasolina 7,60. Mais 2 meses vai bater R$10. Então, assim, arroz subiu 50%. Então, tem um descontrole generalizado na economia e aí fica com essas bravatas, com esse negócio de voto impresso. Isso é curtido. A única manifestação que eu vou para voltar para trás é a máquina de escrever, porque eu fiz curso de datilografia na Rodapém e não tem mais máquina de escrever. Fizemos no mesmo local, então. A SDFG, você fez também? Fiz. Então, essa daí, se eles fizerem, pode me chamar que eu vou. As outras não tem pé nem cabeça. Raul Marcelo, deputado Raul Marcelo, hoje conosco. Raul, o tempo estouradaço, mas muito obrigado pela sua participação. Fica o convite para que você possa retornar aqui e prestar contas à população, agora que você retornou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente torce muito para que você consiga desenvolver o seu trabalho, que consiga também orçamento, verbas, que essas verbas possam ser destinadas não só a Sorocaba, mas toda a região metropolitana, Sorocaba, Votorantim, enfim. Então a gente torce também por um bom trabalho, pelo seu sucesso na Assembleia. Muito obrigado, Raul. Eu que agradeço e parabéns pelo estúdio novo aqui, ficou realmente muito bonito.